Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estarei te dando uma dica, principalmente para você que ainda tem bastante dificuldade em utilizar o MetaTrader, né? Afinal de contas, o MetaTrader é uma das melhores plataformas para utilizar automação, principalmente porque não tem plano pago referente à quantidade de contratos que você está operando, né? Já outras plataformas, principalmente a plataforma nacional que temos aqui, conforme o volume de contratos que você for colocando dentro da sua automação, você vai pagar um plano cada vez mais caro, né? Então, para viabilizar cada vez mais esse negócio, melhor buscar ferramentas melhores e principalmente se ela for grátis, né? E para você que tem dificuldade em mexer no MetaTrader, principalmente quando se trata com relação ao deslocamento do gráfico, fica aí que eu vou te dar uma dica para facilitar a sua vida. E você que está utilizando o MetaTrader agora, fica tranquilo que eu tive essa mesma dificuldade, tá? Qual que seria a dificuldade? Tentar rolar o gráfico aqui, ó, e não conseguir. Tá vendo? Eu puxo o gráfico, ele não vem, ele toda hora volta para onde estava, onde o preço está se movimentando. Eu quero aumentar aqui, ó, o tamanho do candle, eu não consigo, parece que tem uma limitação. Eu quero puxar o gráfico para baixo aqui, eu não consigo. Eu quero puxar o gráfico para cima, não vai. Para o lado também você puxa, mas ele volta. Parece um saco, né? Mas fica tranquilo que isso é só uma questão de configuração, tá bom? Não se desespere e muito menos desista dessa plataforma, porque ela é uma excelente plataforma para você fazer backtests. Afinal de contas, tem a plataforma nacional aí, na hora que você vai operar gráfico de 1 minuto, 2 minutos, você consegue fazer um mês de backtest. Aqui não, você tem um volume de informação muito maior, você consegue trazer um período gigantesco para você fazer suas análises e seus estudos. E principalmente questão de automação, tá? Não é só questão de preço, não, é questão também de desempenho, de execução do robô, tá? Ele é muito melhor do que outras plataformas nacionais, tá? Então, qual que seria a dica, tá, para sanar essa dificuldade? Primeiro, né, abaixa um pouco a tela aqui, né, você quer ver o gráfico, não outras informações nesse momento. O que você tem que fazer para você aumentar o tamanho do gráfico? Tá vendo? Eu tô tentando aqui aumentar o tamanho dos candles para eu visualizar melhor, não consigo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar com o botão direito e vir aqui em propriedades, ó. Vem aqui na aba comum e aqui você aperta, ó, fixar escala. Por quê? Quando você aperta aqui, você consegue colocar a limitação de onde essa escala pode ir no preço. Ou seja, aqui ela está limitada até 161 mil, né, pontos. Aqui no caso eu estou falando do mini índice, tá? Então, por exemplo, se você vir aqui e colocar no 170 mil e aqui você colocar mais para baixo, ó, tá vendo que está no 150 mil o preço? Você colocar aqui 145 mil, olha só o que acontece com o gráfico. Ele diminui, mas agora ele facilita para você aumentar o tamanho dos candles. Porque ó, você viu que aqui no lado está com o scroll? Ficou um negrito aqui ó, na barra de rolagem. Se você clicar agora em cima do eixo do preço aqui 2 vezes, ó, olha o tamanho dos candles. E você consegue fazer essa movimentação agora, tá vendo? Antes eu não conseguia subir e nem abaixar o gráfico, tá vendo que eu consigo? Então, essa daqui foi uma das maiores dificuldades que eu tive. E muita gente, pelo que eu converso, tem a mesma dificuldade. Parece que é difícil manusear o gráfico do MetaTrader, mas não é. Se você olhar essas dicas que eu estou te dando, você vai se familiarizar muito rápido e vai ser muito simples você movimentar o gráfico, tá? Então, aqui, a gente conseguiu matar o problema de aumentar o tamanho dos candles para enxergar melhor, né? Não sei qual tipo de operacional você utiliza, né? Ou se não, você pode apertar Ctrl e com o scroll do mouse, ó, você aumenta e diminui. Você consegue dar zoom, tá? O tamanho do gráfico. E aí aqui na lateral, ó, você vai acertando o tamanho que você precisa ver, os períodos, né? Não sei o que você opera aí, né? E fazer as suas marcações aí conforme a sua necessidade, tá vendo? Tô pressionando o scroll, tô pressionando Ctrl e tô mexendo no scroll do mouse, tá? Então tô dando zoom e zoom out, tá? E aí com isso eu consigo fazer essas duas tipos de movimentação, tá? Agora outra dificuldade que a galera tem é a questão de mexer aqui, ó. Traz o gráfico, aí o que acontece? Atualizou o tick aqui, o gráfico se move novamente para o seu ponto de origem, tá? E como é que você faz para isso parar de acontecer? Você aperta com o botão direito aqui, tá? E tira essa seleção aqui, ó, tá vendo que tá selecionado o auto rolagem? Ele tá com o botão afundado aqui, parece. Se você apertar aqui, ó, quando você movimentar aqui, ó, tá vendo? Ó, o gráfico, ó, observa o preço aqui, ó. Ó, tá se mexendo e o gráfico não tá voltando. Então você tira a rolagem automática do gráfico, tá? Então quando você tira, você consegue fazer a movimentação que você quiser com o mercado aberto, que ele não vai atualizar, não vai trazer o gráfico para o período atual, tá? Então agora na hora que eu coloco aqui, ó, o que acontece? Ele trouxe, só que ele não trouxe no eixo do preço certo, mas ele trouxe tudo para cá, tá? E aí outra coisa também que o pessoal tem dificuldade é a questão, eu não gosto de deixar o gráfico aqui, eu gosto que o preço fica bem no centro.
Aqui, ó, depende da cor que você tiver seu gráfico, tá? O seu plano de fundo. Mas aqui, ó, você consegue movimentar. Isso aqui é tipo uma âncora para mostrar qual que vai ser, onde que vai estar mostrando o preço atual do ativo, tá? Então, se você mexer para cá, ó, você consegue trazer tanto para frente, se você quiser ver um período maior, né? Ó, você consegue buscar mais história. E se você quiser ir no centro, é só você trazer essa setinha aqui, ó, pro centro, tá vendo? E aí, a partir do centro para cá, que ele vai trazer o seu histórico, tá? E aí, essas duas dicas fica muito mais fácil de você ter a visualização da maneira que você quer, tá vendo? Você consegue movimentar facilmente o gráfico, o preço, deixar do tamanho que você quer, a amplitude que você quer. Isso serve para todos os preços, tá? Todos os time frames, tá? E para todos os ativos, etc e tal. Então, essa daqui é uma dificuldade que eu tive no começo e eu ainda falando com várias pessoas, a gente vê que, principalmente quem está começando agora, tem bastante dificuldade, principalmente nessa movimentação do gráfico, tá? Então, são 3 dicas aí para facilitar a vida de vocês, que facilita essa movimentação, tá? Isso também, ó, se você tirar essa setinha, se não estiver aparecendo para você, é só você clicar com o botão direito, tá? E apertar aqui, ó, deslocar gráfico. Aí ela aparece aqui para você, tá? No caso, se o gráfico não estiver aparecendo. E quando você tira ela, para onde que vai? Ele vai para a última posição aqui da sua tela, tá? Então, se você tira, a setinha some, e aí o candle fica muito rente aqui ao preço. Eu acho que fica ruim para analisar, né? Então, mas aí vai de acordo com o que cada um deseja visualizar e o que se sente mais confortável, tá? E assim, pessoal, tá vendo como fica fácil movimentar o preço? Não tem erro, tá? Então, esse aqui é só mais uma dica para facilitar aí a sua manuseabilidade aí da plataforma, tá? O MetaTrader no começo ele pode parecer uma plataforma chata, sem graça, mas ela é uma plataforma sensacional, principalmente para quem faz backtests, estudos e principalmente utiliza automação, tá? Tenha um pouquinho de paciência que eu acredito que em 2 semanas você já está craque nessa plataforma. Não desiste dela não, viu? Ela tem muito mais possibilidades que muitas outras plataformas aí. Beleza? Então seria essa a dica de hoje aí. E para você que está vendo, é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, está perdendo tempo. A gente está disponibilizando 2 robôs para você testar gratuitamente. Basta você fazer parte aí do nosso canal do YouTube e entrar na nossa comunidade do Telegram, que eu devo ter deixado aqui no cantinho aqui, ó. E você pedir a licença lá do robô, que estaremos disponibilizando por um mês grátis. Essa promoção é válida aqui nesse mês de dezembro, beleza? De 2025. Se você estiver vendo lá na frente, pode ser que ela não esteja mais em vigor. Beleza? Valeu, rapaziada!